Bom dia, estamos aí mais uma vez para louvar, para agradecer a Deus. E acredito que Deus aí vai falar conosco. Seja bem-vindo, cada um dos nossos irmãos, nesse culto de louvor, de agradecimento, onde temos boas notícias, né? Notícia de que o Senhor continua reinando sobre a nossa nação e Deus ouvindo o clamor do seu povo. É isso que me dá, querida, esperança e que é a motivação hoje do meu viver. Não é o trabalho, não é o recurso, não são os meus projetos pessoais, mas sim pregar a palavra, viver esse evangelho, procurar, né, de alguma maneira, te incentivar a fortalecer a sua fé, né? Então, eu espero poder ajudá-los, aos irmãos, dessa manhã, e lembrar, né, que estamos orando por vocês, e nós também precisamos dessas orações, a nossa nação, ao povo de Deus, em cada lugar, querido. A gente vê que nunca foi plano de Deus, o propósito do Senhor, ver o seu povo sofrendo para que buscasse a Ele, né? Ele não precisa disso. Mas nós entendemos que o Senhor age com graça e com muita misericórdia. Vamos fazer uma oração? Amém. Senhor, nós te agradecemos por cada um desses irmãos que já entraram na nossa live, trazendo sobre nós, querido, essa unidade. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê vida, que o Senhor nos traga ânimo aos nossos corações para te louvar, para te glorificar, para render glórias, honras e louvores a Ti. Pai, nós te agradecemos, sabemos que o Senhor estará conosco, portanto, tudo que vai ser dito, pregado, no momento do louvor, que o Senhor esteja aqui. Amém. Antes de nós, né, já está sendo preparado o nosso louvor para iniciar, mas eu quero só fazer um pequeno comentário, né? Eu costumo dizer que o evangelho que eu vivo é o evangelho das ruas, onde eu ouço, onde eu vejo, onde eu interajo, e ali eu vou escrevendo, né, a minha história, e vou tendo essas experiências maravilhosas, né, pessoais com Deus. Ontem eu ouvi um comentário de um atleta que eu achei muito interessante, quando ele disse o seguinte: eu sou como um lobo solitário. Estou sempre nas minhas caminhadas, no meu esporte, a maioria das vezes sozinho. Parece, né, que há momentos que a gente precisa ter esse tempo só, há esse momento que a gente precisa mesmo se aquietar, um momento nosso, mas isso não pode ser uma rotina, uma ausência, né, de relacionamento. Então, a importância do relacionamento, ele é extremamente essencial para nós. Eu acredito que uma das maiores faltas que nós estamos sentindo hoje como cristãos, esse contato, essa proximidade, né, essa coisa de sentir o outro. Então, eu quero lembrar, querido, para que você, durante esse período que estamos atravessando, que todas as terças-feiras, de 8 até as 2 horas, terça e sexta, nós estamos lá na igreja, tá? Mas, assim, me liga, né, 13 horas e 30 minutos, pastor, você está disponível, né? Aí fica difícil, né? Então, marca um horário mais cedo, né, porque a gente não quer sair dali muito tarde, para que a gente possa começar, caso você precisa, queira ir lá tomar um café, né? Eu acho que isso, de alguma maneira, né, a gente vai matando-se essa saudade, né? Isso tem sido muito bom para mim, e alguns irmãos têm ido lá, você vai chegar, tem um álcool gel, tem a máscara, né? Já fizemos bastante doações
E após o louvor eu vou estar falando sobre isso, né? Mas só para fazer essa abertura, como é importante nesse exato momento nós estarmos aqui juntos, né? Ter esse momento, ainda que seja à distância, para unir a nossa fé com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo para louvar o Senhor. Vamos então ter esse momento, louvar o Senhor. Temporal, venho dia mal, mas Deus me faz assim. Pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Rei da terra é também dono do céu. Vem o temporal, vem dia mal, mas Deus me faz assim. Vem sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono do céu. Ele é aquele que Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono do céu. Amém. O olhar para o monte, querido, tem um significado interessante para aquele povo, né? Era um momento onde eles guardavam a lembrança como discípulos, no momento que Jesus saía do meio do povo para poder orar,
Era o lugar também onde Moisés se retirava do meio de toda a agitação, de todas as necessidades, para poder ouvir a voz de Deus, né? Então, olhar para o monte é você parar, né? Sair desse mundo agitado, para que você possa ouvir a voz de Deus. Então, todos nós, querido, precisamos, nesse exato momento, estar ouvindo a voz de Deus, para estar começando a aquietar, trazer paz ao seu coração. Ele é o seu refrigério, Ele é a sua esperança, Ele é a solução do seu coração, da sua família. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai
Senhor, nós te damos graças por esse momento de louvor, e que esses louvores, Senhor, possam chegar diante do teu trono, de cada lar, Senhor, representado nesse momento, que está sintonizado, ligado a nós, que a tua palavra, que a tua adoração, que o teu louvor possa encher de alegria, de paz e trazer esperança. A esperança que todos nós precisamos, que se chama Jesus Cristo. Amém. Para aqueles que estão chegando agora, né? Bom dia a todos. Eu hoje não consegui aqui ler o nome de cada um dos irmãos, mas é muito importante para mim saber que você está sintonizado, mandando sua mensagem. Para mim, cada comentário desse é uma palavra de assim, muita esperança, né? São palavras de estímulo, palavras que nos incentivam a prosseguir e a maneira de você mostrar que você hoje, né, na forma online, está ligado àquela pessoa, está compartilhando ali com aquele momento, né? Querido, nós essa semana estivemos lá na igreja, atendemos bastante casos de pessoas precisando, né? E irmãos, alguns irmãos também foram lá que não puderam comprar, mas deram uma oferta específica para comprar a cesta básica. Então, esse valor, né, ele não entra nas despesas, né, da igreja. Lembrando, né, que a conta da nossa igreja vai ser colocada aí na tela. Então, hoje, todo o nosso registro nós fazemos por essa entrada. Quando você tem alguma dificuldade, você não consegue ou não quer ir ao banco devido à aglomeração, né? Talvez tem lugares que estão bem cheios. Eu tive vendo o centro do Alcântara, né? Vi que estava muito lotado. Teve uma semana também que eu precisei ir em Manilha, também estava muito cheio, né? Então, existem alguns lugares, devido a uma alta população e o centro tudo muito concentrado, a essa aglomeração. Alguns irmãos estão aí, né, estão recebendo auxílio da Caixa e quer pagar algum, então talvez você não saiba que você poderá instalar esse programa no seu smartphone. Peça alguém da sua família, pessoas que possam te ajudar. E é uma questão que no momento hoje faz necessário o que você puder fazer, né, para não estar no meio dessa aglomeração. É importante, só em caso extremamente necessário. E aí você vai botar a sua máscara, vai lavar as suas mãos, né? Então, aqueles irmãos que por algum motivo não conseguiram fazer o depósito ou não querem ir, né, no caixa eletrônico, de terça-feira, das 8 até as 14 horas nós estamos lá, e na sexta-feira também, né? Então, nós só estamos indo 2 dias também por questão de custo, para não aumentar o nosso custo de ida, de alimentação. Então, isso tudo tem que ser bem assim, calculado. Nós entregamos muitas máscaras, né? E não só pessoas da nossa igreja, muitas pessoas do local. E aí eu quero deixar bem claro, né, que essas máscaras, elas é uma doação dos irmãos da nossa igreja, e essa doação ela tem sido feita de uma maneira muito espontânea. Nós não estamos vendendo máscara. A pessoa pode chegar lá e pedir, né, experimentar, olhar o tamanho, né, se para adulto, para criança. Então está disponível. Então, e interessante que as irmãs são bem criativas, tem diversas cores, com estampa, sem estampa.
Eu já estou querendo que faça uma asinha com um desenho de baixo para mim também, alguma coisa assim, entendeu? Querido, compromisso de nós não para, né? Essa semana eu pedi o pedreiro ir lá na terça-feira terminar aquela fachada que ficou faltando da parte, quando nós fizemos a parte elétrica, então ele vai estar, nós temos metade do material lá, ele vai ter que comprar mais algumas coisas, mas pouco, daqueles tijolinhos, mas temos um saco de argamassa, e eu preciso terminar aquilo ali para fazer a medição da porta de vidro, que houve uma mudança no tamanho, para colocar essa porta de vidro, que ela faz muita falta ali no nosso atendimento social, né? E às vezes a gente está lá atrás e a gente não vê, ainda tem que colocar aquela campainha no lugar, né? Então tem muitas coisas que nós estamos trabalhando lá na igreja, dando as faxinas, botando as coisas lá no lugar. Então eu quero assim deixar vocês informados, né? E esses recursos, pastor, mesmo a despesa, a igreja fechada, ela já tinha várias despesas fixas, né? Parceladas, e que a gente tem que, a cada mês, manter isso, né? Então, a gente vê aí falando muito sobre que essas dívidas vão ser parceladas e tal, mas no dia a dia as coisas não funcionam bem dessa maneira, né? Então eu quero assim, agradecer esse ato seu de fé, né, que acreditando que esse recurso não é seu, não te pertence, que pertence ao Senhor, que pelo entendimento bíblico, pela revelação do Espírito Santo, você entende e você não vê isso como falta. Geralmente eu digo que o meu dízimo ele já é debitado automaticamente, eu nem coloco as mãos e junto já deixo uma oferta específica, independente se tem necessidade ou não, para que possa ser assim usado, algo que Deus colocou assim no meu coração. Então eu quero agradecer não só os dizimistas, os ofertantes, mas esses irmãos também que nesse momento de socorro estão aí dando uma ajuda, né? Alguns irmãos que já estão desempregados, há outros que não têm mesmo nada em casa, e eu espero assim que Deus possa abençoar, né? Creio nisso, a sua vida, a sua família, para que não falte nada aí na sua casa, e que você possa ver, né, as mesmas maneiras com que Deus multiplicou e não deixou faltar nada aquele povo ali no deserto, né? Eu fico pensando sobre isso. Como que pode, né? Milhões de pessoas foram levadas para um lugar onde não tinha banheiro sanitário, não tinha um banheiro químico, onde não tinha um supermercado, onde não tinha árvores frutíferas, não tinha nada. Como que aquele povo sobreviveu? Então a gente pode assim, observar que o mesmo Deus que guiou aquele povo, aquele momento ali no deserto, orientou Moisés, há de nos orientar também, querido. E aquele mesmo zelo que a gente vê, que durante a noite havia uma nuvem que protegia esse povo. O povo não precisava nem passar protetor solar, né? Já o próprio calor ali mantinha ali com os alimentos, com a vitamina C, a D, mas eles não eram queimados, eles não tinham a proteção, né? E à noite, como um deserto é um lugar que de climas alteram muito, à noite o lugar clima do deserto é frio, tinha uma coluna de fogo, não só para aquecer aquele povo, mas também para afugentar qualquer animal, qualquer coisa que pudesse vir atacar. Então eu acredito que esse mesmo Deus, ele não está morto, não é uma lenda, não é uma historinha que inventaram para nós, ele é real. E pode ser, querido, que você hoje esteja atravessando esse deserto, né?
mas eu acredito no seu Deus, que cada palavra, cada orientação Deus vai estar te dando para você. Eu lembro de várias situações, mesmo não sendo cristão, alguns momentos, né? Geralmente a gente, como um filho mais velho, as lembranças são mais recentes e ficam mais registradas pela experiência, né? Então eu, como filho mais velho, vi várias situações assim, né? De uma família simples, de um pai funcionário público, e os funcionários públicos, talvez você não saiba, não tem um reajuste, não sei como está hoje, na época não tinha um reajuste como era de costume, então sempre tinha um salário muito defasado, então o recurso era muito pequeno, e eu já bem novo era que fazia compra ali para minha casa, já tinha essa responsabilidade de administrar essa parte. Meu pai viajava muito, do serviço dele, e tinha semana que a gente não tinha os alimentos necessários, né? Apesar de nunca ter faltado. Então a minha mãe criava muitas coisas, tinha muito cardápio que era criado por ela, que era aquilo que tinha. Mas nunca faltou nada de você chegar e dizer assim, não ter o que comer, né? E às vezes até o pouco, pelas necessidades, era que você talvez está vendo hoje, e que talvez algumas gerações não viram isso, de pessoas bater a sua porta, né, pedindo comida, e você sabe que aquela pessoa, aquilo não é barganha, aquilo não é exploração, não é mentira, porque você está vendo a situação no sentido global, né? E aí você compartilha, doa alguma coisa, né? Quero dizer, querido, que não vai faltar nada na sua casa se você confiar nesse Deus. Eu mesmo não sendo cristão, eu ouvia sempre a minha mãe falar isso, né? Deus há de prover, não vai faltar nada na nossa casa. E de fato, né? Tinha dias que era só arroz, feijão, mas tinha arroz e feijão. Eu aprendi a comer aquele tomatezinho fininho, né? Com a cebola. Aí às vezes era o prato principal, era aquilo, não era carne não. Então essa questão de carne, para mim a questão é recente. Então quando melhorou um pouco, eu lembro que a gente conseguia comprar a carne, e não era carne de primeira, né? Toda a minha infância eu comia a carne de segunda, eu vinha experimentar, né, algo melhor depois já na vida adulta, trabalhando, né? Então, quero mostrar para você, querido, que cada geração tem as suas fases, tem as suas dificuldades, mas nós estamos aqui, nós não morremos, sobrevivemos, e isso faz parte da nossa história. A sua história, a história dos seus filhos, não vai ser será feito somente de coisas boas, mas também de momentos de incerteza, de dificuldade, mas você vai poder nessa hora fazer o melhor, imprimir na mente e no coração deles, confia em Deus. Então se você crê nisso, pode dar aí glória a Deus, pode dizer amém. Amém. Diz que nós estamos atravessando, como os dias de hoje, nós vamos ler o livro de Joel, mas o dia que nós estamos atravessando hoje, se você quiser, você pode acompanhar na tela, ou então você poderá também abrir a sua Bíblia, né? Nos dias que estamos atravessando hoje, como é fácil a gente confundir o que é urgente daquilo que é importante. O que é urgente que você precisa resolver logo, que você necessita e que não pode esperar. E o que é importante? Às vezes, querido, as coisas importantes, elas são deixadas para depois, por causa daquilo que é urgente. É muito comum a gente querer resolver uma situação de emergência
Mas nem sempre as coisas urgentes, elas são as coisas mais importantes. Eu queria que você observasse isso. Como que existem momentos que você precisa parar e falar, aquieta minha alma. Ainda que ela esteja gritando para dizer, faça, resolva, se envolva, faz alguma coisa, nem sempre o sair fazendo alguma coisa resolve, e às vezes ainda fica mais complicado ainda. Quando nós substituímos, querido, aquilo que é importante pelo urgente, na Igreja do Senhor Jesus, a ênfase geralmente é voltada para o trabalho, por fazer. Nós temos que fazer alguma coisa, né? Nós temos que ter alguma atitude. Temos, é verdade, isso é importante, mas até essa atitude, ela precisa ser bem coordenada. A produção, querido, fazer a boa e dar a boa impressão, é o senso de realização, né, que todos têm, que todos sentem. Mas tudo isso, querido, às vezes gera um sentimento de vazio dentro de nós, e quando a gente simplesmente quer agir, né, para se sentir bem com você mesmo, isso pode trazer fadiga e pode ocupar o lugar daquilo que poderia de fato te dar essa satisfação. Então é importante você entender isso. Quantas pessoas estão desejosas de encontrar o verdadeiro Deus? Quantas pessoas têm também se afastado do cristianismo? Começa a ficar angustiado, sentir solidão, e aí, na urgência de tamponar aquele vazio, você pode acabar voltando para práticas que até então você não fazia tanto tempo. Nada, querido, vai poder preencher o vazio, né, do seu coração, a não ser Jesus Cristo. Então, por deparar, querido, às vezes em nossas congregações, com esse substituto secularizado, aonde às vezes nós não observamos. E o autor Gordon, ele diz uma coisa seguinte: cultuamos o trabalho, né? Colocamos como prioridade, se eu não trabalhar, como que eu vou sobreviver? Então, às vezes há uma idolatria, uma devoção tão grande pelo nosso serviço, né, que toma todo o nosso tempo. Ele vai dizer, cultuamos o trabalho, trabalhamos no lazer, né? É muito comum, às vezes no momento da sua folga, que era para você descansar, fazer coisas diferentes, coisa fora da rotina, você quer inventar trabalho. Tal é essa urgência, né? E você não consegue identificar o que é importante, e nos divertimos do culto. Aí queremos fazer do culto um lugar de diversão. Se não tiver festa, a igreja não se anima. Precisamos ter alguma coisa diferente, seja um lazer, seja um passeio, seja um evento fora daquilo que é a nossa rotina. Não que isso não possa ser feito, mas será que isso é importante? Será que sem isso a igreja também não consegue se manter e ter essa alegria? Acredito que sim, querido. Então a gente, num período como esse, nós precisamos colocar ordem, né, do nosso, como diz um livro, colocando ordem no nosso mundo interior. E como é importante encarar essa vida a partir de uma perspectiva, igual nós estamos ouvindo aí ultimamente essa frase, a perspectiva horizontal, né? Quando nós temos essa perspectiva horizontal, nós colocamos aquilo que é urgente no centro do palco. E aquilo que é urgente chama atenção. Isso está voltado para essa visão humanista,
de você olhar, de você ver, de você encontrar em alguém uma solução, encontrar em alguém uma esperança para resolver o seu problema, né? Suas realizações, a sua lógica, a sua opinião, os seus resultados. Essa é uma visão horizontal. Mas tudo isso, queridos, exige tempo e atenção. As coisas importantes, elas são assim um pouco diferentes. Elas operam a partir de uma perspectiva de Deus. Que Deus pensa sobre isso. Isso aí já é uma perspectiva não horizontal, vertical. Você e o Senhor, né? Ela opera a partir dos conceitos, dos valores que você tem de Deus, né? E essa perspectiva vertical, no sentido entre você e Deus, ela chama atenção para quê? Para a palavra de Deus, para os princípios bíblicos, para os seus hábitos, se estão de acordo com a palavra de Deus ou não, para a vontade dele, para os seus planos e assim por diante, né? Para o seu agir, para a sua glória, como tem sido a minha prática no meu dia a dia com Deus. Eu consigo me desligar desse sentido horizontal, eu estou aqui antenado, vendo o número de mortes, de suicídio, de coisas ruins, ou estou fazendo como nós falamos semana passada, né? A vitória de Abraão, de um homem que esperou contra a esperança, diz que por tudo Abraão se alegrava, dando glórias ao Senhor. Imagina isso. Você acordar e dizer: Senhor, eu te glorifico por essa manhã. Estou cansado, né? Ainda estou com sono, mas eu te glorifico. Senhor, eu te agradeço por esse dia maravilhoso. Mais um domingo que nós nos reunimos para glorificar o nome do Senhor. Senhor, eu quero começar agora a imaginar quantas igrejas, quantos irmãos estão sendo alcançados. E aí isso fortalece o que a Bíblia diz, que ainda que as portas, né, do templo onde nós adoramos esteja fechado, nada pode impedir da igreja do Senhor prosseguir. Então a sua maneira de agir, essa maneira de você glorificar a Deus, querido, fortalece esse sentido vertical, no sentido de você e Deus, né? E qual é o objetivo dessas coisas? Único, o culto a Deus. O motivo que nós estamos aqui hoje não é para trazer uma palavra para você ficar animado, levantar o seu astral, igual as pessoas dizem por aí, né, para te trazer coragem. A palavra de Deus não é livro de autoajuda, é muito mais do que isso. Os livros de autoajuda são bons, são importantes, na sua didática, ajuda a gente a ter comportamentos e atitudes que são relevantes, mas a Bíblia não é um livro de autoajuda, é mais do que isso. A Bíblia é a palavra viva. É a palavra que separa o que é luz, o que é treva na sua vida. É a palavra que cura os enfermos. É a palavra que faz você ter esperança, mesmo quando todas as notícias ruins. É algo que flui do seu interior, querido, e vai te ajudar a fortalecer a sua vida cada vez mais. Nós estamos aqui para quê? Nesta manhã, para cultuar ao Senhor. A meta fundamental, querido, de uma igreja comprometida com as coisas importantes, ao contrário das coisas urgentes, né? Que é cultuar o corpo, os adoradores, ou seja, sem você aqui a igreja não poderia fazer nada. E às vezes as pessoas esperam isso, estão ali naquele lugar porque querem ser cultuados, né? Você de fato é importante. Se não fosse importante, Deus não teria dado seu filho para morrer no seu lugar. Mas nós não estamos ali para receber a honra, para receber a glória,
para receber a adoração. Nós estamos ali para levar outras pessoas a serem adoradas. Então, quando você entra ali, querido, as suas carências, elas não serão supridas por palavras de incentivo. Ajuda, mas depois você vai voltar a ter o mesmo vazio novamente. Mas quando você é tocado pela palavra viva e poderosa, você começa a crescer, você começa a amadurecer, você começa a se fortalecer cada vez mais. Então, o que nós precisamos, querido, dentro da igreja do Senhor, não é resolver as coisas urgentes, as nossas necessidades físicas, pessoais, emocionais. O que nós buscamos e precisamos na igreja do Senhor é buscar as coisas que são mais importantes, que é ouvir a palavra, que é praticar a palavra e que é permanecer na palavra. Amém? Vamos começar a ler a palavra de Deus. Eu vou seguir pela minha Bíblia aqui. Você pode, ou se já abriu, você pode abrir no livro de Joel. Vamos estar lendo o capítulo 1. Do 1 ao 12. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Pituel. Ouvi isto, vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto portador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos que bebeis vinhos por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e tem os queixais de uma leoa. Faz de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a mercê do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós pedimos a Tua graça, a Tua bondade, que nesse meditação desse capítulo 1 e 2 possamos ajudar, né, o Teu povo a entender um pouquinho a Tua palavra e ver que a palavra do Senhor é tão real, é tão atual nos dias de hoje
e ela é extremamente poderosa. Amém. O tema principal, querido, né, desse livro é libertação espiritual. É a grande promessa central do livro aqui de Joel, que Deus pode libertar o seu povo, e o seu ministério era ali, foi em Judá, e ele ministrava o reino de Judá do sul, e Oséias, o reino do norte. Joel costumava também ser chamado, querido, como profeta do avivamento. E ele sabia que esse avivamento vem após o arrependimento. Ou seja, quando nós olhamos para nós, nosso interior, não jogamos a responsabilidade dos nossos fatos, dos nossos erros para outras pessoas, quando nós assumimos aquilo que é por direito nosso, o Senhor vem e nos renova e nos ajuda a sair daquela situação, né? E Joel procura nesse momento levar seu povo a compreender isso, que aquela situação que eles estavam passando não era uma praga natural. Tanto é que ele vai dizer aqui no versículo 2, que está aí, Alfredo. Versículo 2, Joel capítulo 1. Ouvi isto, vós, velhos, e escutais, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Ou seja, era algo novo, né? Que era a praga daquele momento. Era algo que tinha tirado a esperança do povo, e o povo estava ali em busca de alguém que pudesse trazer esperança. E olha que fato interessante, né? Que durante esse período, querido, eles tinham os profetas como aqueles que poderiam trazer a palavra de esperança e de fé. E não tem sido diferente nos dias de hoje. A vida de um pastor, a vida de um bispo, né? Ele tem a vida de um ministro, ele tem justamente esse papel. Em dias como a ciência não consegue explicar, onde as pessoas não sabem, onde tantas situações estão acontecendo e muitas enfermidades e estão retornando, a gente tem uma explicação quando a gente vê a palavra de Deus. Então aqui a terra de Israel, querido, estava sendo invadida por uma praga, uma terrível praga. E eu estava vendo que essa praga, que a Bíblia fala que era os gafanhotos, tem também um sentido figurado, espiritual também nisso, tá? Mas, literalmente falando, eu estava vendo que se houve isso, depois dessa geração, se isso aconteceu, né? Aqui era a primeira vez que eles estavam vendo algo desse tipo. Eu estive vendo que em 2003 ou 2013, essa mesma praga de gafanhotos invadiu a Rússia, né, e fez um estrago na sua economia, na agropecuária muito grande. E em 2020, na África Oriental ou Ocidental, né, uma nuvem de gafanhotos, né, invadiu todas as praias, todas as plantações este ano, né? Você pode puxar aí no Google que você vai ver. Então, por que eu quero mostrar isso para você? Que esses fatos bíblicos, eles podem ser comprovados, irmãos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a palavra de Deus é verdadeira e não tem dúvida nenhuma para isso. Então, a terra de Israel estava passando esse momento, né, difícil. E Joel acredita que este fato tinha sido o juízo de Deus. Não no sentido de Deus querer castigar, igual você, querido. Quando faz algo que o seu filho passou do limite e
você precisa corrigi-lo para que ele se possa tornar um homem de caráter, um homem íntegro, né? E não virar um bicho aí dentro da sociedade que não respeita os valores, não respeita os direitos, não respeita as leis, não respeita nada, né? Eu acredito que você como pai ou como mãe, ou uma avó, ou um avô, um tio que cria, está criando você, não há prazer nenhum de corrigir, não há satisfação, né? O pai não se alegra, pelo contrário, ele chora, né, dentro do seu interior quando ele tem que corrigir os seus filhos. Porém, se faz necessário para que possa colocar aquele filho, aquela filha no rumo certo e para que depois não seja motivo de vergonha. Então, a mesma coisa estava acontecendo aqui e Joel tinha essa convicção, porque ele diz assim, olha, esse fato não é comum, não é por acaso, não é uma coisa estranha. Porém, observe bem, querido, diferente do evangelho urgente que tem sido pregado, aquele evangelho que vai só para resolver o seu problema, você está com dor, eu vou orar por você. É diferente daquele evangelho que trata das coisas importantes, que não só traz o remédio para a sua cura, mas começa a investigar, começa a ver que tipo de vida que você leva com Deus, se você é conhecedor da palavra, se você está alinhado com o Senhor, se você está separado das coisas do mundo. Esse evangelho importante, não é evangelho urgente que Joel estava pregando aqui para o povo, dizendo, olha só, a gente pode orar aqui, fazer um sacrifício, fazer um jejum e resolver. Mas vamos parar para pensar. Será que isso é por acaso? Isso nunca aconteceu. Que coisa estranha. Não é simplesmente um fato, um fenômeno da natureza. Às vezes, nós como cristãos, estamos vivendo nesse evangelho tão emergente ou urgente, que nós só queremos uma justificativa, mas não paramos para ver que o distanciamento dos princípios bíblicos nos leva a aceitar as coisas, por mais estranha que aconteça, como algo normal, né? Simplesmente dizendo, vai passar essa, mas e a próxima, como que vai ser? Porém, querido, como ele também é conhecido como profeta do avivamento, e nós temos esse acesso, né? Eu quero dizer isso para você, que hoje, através de Jesus Cristo, nós temos acesso ao trono da graça. E podemos experimentar essa presença do Espírito Santo, quando nós verdadeiramente nos arrependemos. E quando nós trazemos este Evangelho, você pode pensar assim, pastor, esse evangelho é um evangelho que todas as pessoas querem, que todas as pessoas gostam. Você está enganado. Quantos momentos, querido, eu posso testemunhar aqui para você de pessoas que eu orientei, que eu aconselhei, que durante o aconselhamento, né, trazendo um aconselhamento daquilo que é importante para que a pessoa entenda e abra os seus olhos espirituais, não um evangelho urgente simplesmente para trazer paz ao coração daquela pessoa, dizendo, não, você está certa, né? O inimigo está se levantando contra você. E é interessante isso, você vê. Em nenhum momento você vai ver esses profetas falando assim que é o diabo que está se levantando. Pelo contrário, quando você vive essa palavra de Deus, você sabe que a sua vida está nas mãos do Senhor. E até as coisas que aos seus olhos estão sendo ruins, você sabe que só tem alguém que pode estar fazendo isso. Porque a sua vida está nas mãos do Senhor. Então, se Deus está permitindo essa coisa ruim acontecer, o que eu estou fazendo? Por que Deus está querendo me alertar com relação a isso? E é interessante que a dor, que tanto nós temos medo,
ela é tão importante que há pessoas que vão em busca de um remédio, de um exame, quando estão sentindo dor. E se o médico dá logo um remédio e corta a dor logo de início, ela para todo o tratamento. É verdade ou não é? Então, querido, nós precisamos ter esse compromisso com a palavra de Deus. E quantas vezes eu já vi isso? Ao orientar e confrontar, dizendo, olha, querido, olha, irmão, irmã, não estou aqui dizendo um caso ou outro, mas vários durante esses anos de aconselhamento. E a pessoa concordar, está certo, pastor, eu estou errado. Mas quando sai dali, a pessoa fica indignada com o pastor, fica irada. O pastor não podia falar isso não se fala. Eu saí mais arrasado, eu saí mais arrasada ainda, como pode? Então, na época do profeta Joel, querido, já existia isso também. As pessoas também estavam enfrentando escassez de alimento sobre a terra. E foi a praga mais devastadora que viram na vida aquele povo ali. No versículo 4 do livro de Joel, capítulo 1, vai mostrar que existe, ali se descreve 4 tipos de gafanhotos: cortador, migrador, o devorador, né? E o destruidor. E nós sabemos que isso tem um significado também espiritual quando se fala desses gafanhotos. Mas aqui descreve 4 espécies. E cada um deles tinha uma função. Um comia um tipo de vegetação e o outro era tão forte que não só comia as folhas, mas comia, ia roendo os troncos, e com isso as árvores frutíferas morriam e adoeciam. E é interessante a gente também saber disso, né? Que quando uma plantação ela é atacada por uma praga, o retorno dela, para ela se recompor, demora muito mais, tá? Mas o mais importante, nós entendemos o seguinte, que só existe 4 tipos. Isso já há alguns anos, né? E hoje já deve ter muito mais espécies. São 80 espécies, no mínimo hoje, catalogado de gafanhotos. 80. E ali apenas 4 espécies atacaram aquela vegetação e trouxe um momento de muita dificuldade. Todo tipo possível de gafanhotos se puseram a destruir ali aquele solo. E aí fica difícil a gente conseguir, né, entender a gravidade disso. Não sei se foi na Rússia ou na África que o último ataque que eles tiveram dessa nuvem de gafanhotos, pelo satélite conseguiu saber o tamanho dessa nuvem. Então, eles tinham 40 quilômetros, né, de largura e 60 quilômetros de profundidade, de comprimento, o tamanho dessa nuvem. 40 quilômetros por 60 quilômetros. É muita coisa, querido. Porém, eles não fizeram o estrago, como está dizendo aqui, que foi feito aqui na Bíblia, né? Os gafanhotos, querido, transformaram um Éden, que assim era a terra daquele povo, em um deserto desolador. Aí agora a gente vai para o livro de Joel, capítulo 2, versículo 3. Que diz assim, o 3 não tem? Deixa eu ler aqui. Você pode ler aí na sua Bíblia, versículo 3 do capítulo 2 de Joel.
À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. E o povo não tinha ali o que fazer. Para quem nunca viu, querido, uma nuvem de gafanhotos, é algo inacreditável. Quando terminar essa mensagem, você pode entrar e você vai poder ver. Se nós estivéssemos na igreja, eu iria colocar lá na tela para a gente, né? Então, aqui diz o seguinte, que no versículo 2, diz assim, dia de escuridão e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Aqui mostra que cobre os céus, e eles cobriram os céus e escureceram o sol como num eclipse, né? Tal era aquela situação devastadora. Eles estende-se por quilômetros sobre a terra, em poucos minutos toda folha e toda haste, elas são destruídas. Outros comem a casca das árvores, está lá em Joel 1, versículo 6 e versículo 7. O povo, para tentar resolver aquela situação, ele começa a abrir valas e começa a catar todos esses gafanhotos e começa a queimar esses gafanhotos, né? Mas todo esse esforço é completamente inútil. Diante de tanta praga, a atitude humana se torna limitada. Nós não temos visto várias situações assim, queridos, que nós ficamos limitados com todo o conhecimento, com toda a estatística. Eu lembro de um avião que caiu em uma determinada parte do oceano, em que essa parte do oceano não tem, o satélite não consegue cobrir aquela área. Então você pode ter a noção da grandeza de toda a natureza, da grandeza de toda a terra e da nossa limitação que nós temos. Então aqui o povo tenta de uma maneira rudimentar, né, juntar tudo aquilo, mas eram tantos que enquanto eles estavam matando alguns, outros estavam devorando e vinham mais, e vinham mais, e vinham mais, né? O esforço é completamente inútil. Uma terra devastada por gafanhotos leva anos para se recompor. No versículo 5 desse capítulo 2, estrondeando como carros, vem saltando pelos cumes dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate, né? Além disso, eles são extremamente organizados. A terra por onde, querido, passava, estava como totalmente devastada. E depois de devastada, os campos, eles vão para onde? Eles vão para a cidade. Versículo 4 fala sobre isso, versículo 7, versículo 9. Né? E comem tudo que pode ser consumido. Versículo 4 vai dizer assim, as suas aparências é como a de cavalos, e como cavaleiros, assim correm. Versículo 7 do capítulo 2. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho, e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho.
assaltam a cidade e correm pelos muros, sobem as casas pelas janelas e entram como ladrão. Se você pegar esse capítulo 2, né, de 1 a 9, e você, possivelmente vocês já deram esse estudo ou estão dando ao livro de Apocalipse, você vai ver que parece que essa profecia não era só para aqueles momentos, era também uma profecia futura. E você vai ver para o futuro. E você vai ver lá em Apocalipse 9, ele fala, traduz essas mesmas questões, só que agora esses gafanhotos, eles não destroem mais as plantações, como foi destruído aqui esse povo. Eles agora destroem os homens. Eles são devoradores de almas. Tá? E é interessante você ver, né, que o livro de Joel vai falando justamente sobre isso. Depois de comer todas as plantações, eles vão para as casas e começam a entrar dentro dos lares. O que tem dentro de uma casa, querido? Se não o ser humano, se não as famílias. O meu grande exército que enviei contra vocês, está aí no versículo 25 do capítulo de Joel. Joel estava convicto que tinha a mão de Deus ali. E qual era o propósito? Qual era o motivo dessas ondas e mais ondas de pragas destrutivas que começaram a varrer ali toda a terra? Joel vai identificar aquela escassez como obra de Deus. Parece assustador, não é, querido? Mas vamos lá. Vamos contextualizar os nossos dias atuais. Você hoje tem lido mais a Bíblia do que há 40 dias atrás? Sim ou não? Você hoje tem parado para querer uma oração? Sim ou não? Se hoje, né, nós já tivéssemos o culto presencial, será que nesses cultos de segunda e quarta-feira e o estudo que nós estamos fazendo, se já tivéssemos voltado à rotina, né, do nosso dia a dia, teríamos essa mesma presença assistindo as aulas que os professores estão dando, o momento do culto que eu estou fazendo segunda e a quarta-feira? Então, querido, a gente precisa rever que diante pode ser uma briga política, econômica, pode ser uma guerra química, pode ser uns conflitos só internos do nosso país, né, das dificuldades, mas nós precisamos entender que Deus está no controle da situação. E Deus, querido, não é só um Deus bondoso, como um Papai Noel. As pessoas pensam que é assim, né? O que você quer? Faz aqui o seu pedido. Não, mesmo Deus que é bondoso, e por ele ser tão bondoso, ele precisa corrigir. Só que a correção para nós é algo ruim, porque somos muito mimados. Queremos que resolva urgente. Não me dá lição de moral, não. Entendeu? Eu só quero vir aqui, eu errei mesmo, pronto, já assumi. Não quer que você fala nada, não. E agora? Resolve aí para mim. É assim. Isso é comum em todos os gabinetes, em todas as igrejas. Tá? Em busca daquele culto para si. Por que você saiu da igreja? Não. Faltei duas reuniões, ninguém me ligou. Aquele culto, você precisa ser adorado. Você precisa sentir que é valorizado. Você é importante. E eu vou te fazer essa pergunta. Quantas vezes você ligou para alguém que não foi à igreja?
É, você mesmo. Deus está falando diretamente contigo, querido. Quantas vezes? Né? Por quê? Aprendemos a ter esse culto do urgente, de vamos tentar, e aí me faz lembrar um livro, né, que se chama Agosto do Freguês. O que esse povo quer? As firmas, talvez você não saiba, mas as firmas hoje, quando monta a sua empresa, ele há uma pesquisa para saber qual a necessidade que tem naquele local, e essa pesquisa não é barata, e em cima disso eles montam a sua loja com o produto que aquele povo necessita, ou seja, não pode ter erro. Então, às vezes parece que isso acontece dentro das igrejas, né? A gente fica analisando o que o povo quer para agradar o povo. Que o povo feliz, o povo permanece na igreja e aí cresce, porque o pastor é bacana, porque ali nós não somos ameaçados, nós somos livres, somos adoradores, eu posso falar o que penso, e a Bíblia não diz isso. Eu, como pastor, querido, não tenho autonomia para fazer o que eu quero na igreja. Eu tenho autoridades acima de mim, e a minha posição ali é apenas de um mordomo, sabendo que um dia ele vai voltar e eu vou prestar conta não da igreja do templo do coelho, mas daquela igreja que congrega ali no coelho. Então Joel vai dizer: o meu grande exército que enviei contra vocês. Ele está dizendo aí no versículo 25, né? Ele está dizendo: olha só, eu estou querendo mostrar para vocês que tem a mão de Deus nisso. Que loucura, profeta. O pessoal está com fome. Está necessitado. Que palavra é essa? Isso é coisa do diabo. Porque se não diz Deus é bom, né? Você é cabeça e não cauda. Porque se não disse uma outra palavra, Deus vai fazer prosperar, a segunda casa será maior do que a primeira, e coisa que não tem contexto com nada. E pelo povo não ter um alimento, não saber o que é bom, aceita essas coisas. O profeta, querido, é aquele que prega a palavra de Deus. Geralmente, ele é tido como grosso, como insensível, porque ele confronta o pecado. Então, ondas e mais ondas dessas pragas destrutivas começaram a varrer a terra. Você sabia que talvez agora, nesse exato momento, algumas pessoas estão desligando a câmera? Porque não querem ouvir essa mensagem? Joel identifica aquela escassez como obra de Deus. Imagina isso. Você passando por uma dor, por uma situação, né? Você é do Senhor, então o diabo não pode te tocar se você não está em uma vida de pecado. E você identifica, é o Senhor. Porém, querido, da mesma maneira que um médico te corta com um bisturi, não é para que você sinta dor, mas é para trazer cura. Deus, querido, não quer tratar o urgente, resolver o problema somente que estamos atravessando agora, mas Ele quer trazer aquilo que é mais importante. Possamos priorizar e aprender uma lição quando nós sairmos dessa situação, de colocar o reino de Deus como prioridade, de parar de inventar desculpa porque estamos cansados, porque temos filho pequeno, porque estamos sem dinheiro, porque o meu carro enguiçou, porque choveu, porque chegou alguém na minha casa. Precisamos enfrentar, querido, e trazer essa responsabilidade. Só assim poderá haver esse avivamento no seu coração. Que avivamento é esse? Quando há um arrependimento e esse avivamento, você sente paixão pelas coisas de Deus.
Você sente a paz do Senhor, você sente Deus falando com você, querido. Sabe, ontem, no momento que eu estava caminhando, Deus estava trazendo a mensagem para que eu pudesse pregar na segunda e na quarta-feira. Eu ouvindo claramente o que Deus queria. Não estava, querido, dentro de uma igreja, não estava de terno, não estava com a Bíblia na mão, mas estava ali dizendo: Senhor, te agradeço pelo privilégio que eu tenho de mais uma vez eu estar aqui. Te agradeço, Senhor, por esse respirar. Te agradeço, Senhor, porque eu corro os mesmos riscos daquele que não é cristão. Mas eu tenho um Deus que pode me consolar, que pode me trazer paz, que pode avivar o meu coração. Querido, faça como Abraão fez. Levanta na sua casa um altar de adoração, não um altar de murmuração, de queixa. Levanta no seu lar, nos seus filhos, começa a liberar essas palavras proféticas mesmo, dizendo: a bênção do Senhor está sobre a minha casa, estará sobre a vida dos meus filhos. E se uma das coisas que eu mais quero é que os meus filhos sirvam e adoram e temam ao Senhor. Apesar disso, de toda essa notícia ruim que a gente está vendo aqui, o profeta, ele vai trazer uma boa notícia. Jó escreve palavras de grande esperança em meio às destruições. Deus promete restaurar os anos de devastação causado por aqueles gafanhotos. De que maneira? O que seria preciso para interromper a praga e encerrar aquela escassez? Todos os ciclos, querido, negativos e difíceis da vida têm um propósito. E você pode continuar na mesmice, fazendo as mesmas coisas, ou isso pode te ajudar e você crescer e amadurecer nos momentos mais difíceis da sua vida e fazer de você um homem mais compromissado, mais firme com as coisas de Deus. Joel revela como isso poderia acontecer. No versículo 12 e versículo 13 do capítulo 2, Deus diz: voltem-se para mim de todo o seu coração. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Uma atitude, querido, que para ele deveria ser demonstrada por meio de jejum, choro e pranto. Entretanto, querido, essas manifestações exteriores não são o que Deus procura. Vai, pastor, mas o profeta está pedindo que a pessoa chore, que a pessoa expresse a sua emoção, e você está dizendo aqui que não é essa manifestação que Deus está pedindo. É isso mesmo que eu estou falando. Essas manifestações, elas simplesmente representam o que se passa no coração. Mas se você for olhar no versículo 13, olha o que diz: rasguem o vosso coração, e não o quê? As vossas vestes. Rasgue o seu coração, abra o seu coração, bota tudo para fora. Está falando de interior, o seu interior, e não as vestes, aquilo que é externo. Só o choro, querido, se não houver um convencimento, não muda nada. E vai dizer ainda, quando você rasga o seu coração, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepender,
de todo o quê? O mal. Veja que rasgue o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-os. Preste atenção nessa palavra, querida. Convertei-os. Quando há um arrependimento, há uma atitude. Você não pode dizer que é um vegetariano se você come carne. Você se converteu àqueles atos e àquele costume, que no início não foi fácil para aquela pessoa, mas ela se adaptou, entendeu que aquilo era melhor para ela. Não estou dizendo que você não possa comer carne, que você tem que ser vegetariano. Estou dizendo, querido, que uma conversão é uma mudança de hábitos também, mas muito mais de atitude do coração. E aí eu vou para a prática. Aquele que bebe, para de beber. Porque se você for ler no capítulo 1 de Joel, versículo 5, os beberrões ficaram apavorados, porque o vinho acabou. Os sacerdotes não puderam fazer as suas ofertas, porque não tinha cevada, não tinha trigo. Mas eles ainda tinham a voz do seu coração. Rasgue o coração e não as vestes. Será que você tem feito isso, querido? Ou você está tão paralisado que está aceitando como no início, quando eu abri, como aquele lobo solitário. A vida é si mesmo. Jesus já falou que cada dia isso vai ficar pior. Que não tem jeito e se entrega. Não é isso que Deus quer. Para um hebreu, querido, o ato de rasgar as vestes era um sinal de lamentação ou de dor profunda. Eu não sei se você já teve essa experiência. Mas quando você começa a abrir o seu coração para Deus, é impossível você não chorar. E às vezes você não consegue falar nada. E é um choro tão profundo, querido, que você sente dor na sua alma. Que há um esgotamento que mexe com todo o seu corpo, com todo o seu emocional. Era esse rasgar de coração que o profeta estava dizendo. É esse rasgar, não é você hoje ouvir dizer: ah, pastor, eu entendo, eu me arrependo. Não, isso é algo superficial. Que você possa ter essa intimidade com Deus. Que você possa buscar do Senhor, querido, esse verdadeiro encontro que o profeta está dizendo. Conforme escreve aqui Joel, caso o povo e os ministros de Deus se ajuntassem para chorar e orar, com coração, sinceridade, no versículo 16 e versículo 17 de capítulo 2, então Deus responderia. Eu não sei, querido, se você não teve, talvez hoje seja a oportunidade de você começar a contar o seu testemunho de que Deus ouviu a sua oração. Mas se você já teve experiência como eu já tive, você vai ver que de fato Deus responde a nossa oração quando nós vamos em obediência a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Então o Senhor mostrou-se zeloso por sua terra e teve piedade do seu povo. Versículo 16 e 17. Congregai o povo, santificai-o, a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chore o sacerdote, ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar, e ore.
Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Que as nações façam escárnio dele, que há de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Versículo 17. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e dele sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Amém. Veja, querido, as mudanças que Deus fez quando o povo se posicionou e se voltou para Ele. Talvez, querido, você não consiga mudar a situação do seu país ou do seu bairro, mas você pode mudar a situação da sua casa. É responsabilidade sua. De chamar a sua família e de dizer: é tempo de orar. É tempo de buscar. Deixa eu te dizer, querido. Alguns irmãos, às vezes, têm dificuldade de um culto de oração. Porque mais um dia, eu entendo, mais um dia que você não pode sair da sua casa, é mais um dia que vai ter um custo. Eu lembro de alguns irmãos e eu sou um pastor muito próximo ao rebanho. E eu entendo a necessidade das pessoas, eu entendo as dificuldades. Por isso a gente evita de ter qualquer custo lá na igreja. E quando tem, a gente está atento se aqueles que não podem, e a gente vai lá e ajuda. Mas eu lembro de alguns irmãos que falavam assim: pastor, há anos atrás, o dinheiro do meu salário só dá para ir a 2 cultos. Então, eu faço a opção de um dia vir no grupo, aí eu não venho durante a semana, porque o meu dinheiro não dá, e eu preciso dessa convivência. Eu tiro um outro dia, para no momento que toda a igreja está ali cultuando, ouvindo a voz e a mensagem do nosso pastor. Veja, querido, essas pessoas, mesmo com tão pouco, elas estão administrando o seu tempo, mas não abrindo mão da comunhão. Quantas mudanças, querido, você precisa fazer? Quantos irmãos, queridos, que durante esse período não estão entrando para assistir os nossos cultos? Não que não saiba mexer, não que não saiba acessar o site da igreja, mas já que não tem culto, vou fazer outra coisa. Mas quantos também, queridos, que mesmo sem saber, estão pedindo àqueles: me ensina, me ajuda, eu preciso ouvir a palavra de Deus. E não estão preocupados em ouvir qualquer outra mensagem, querem ouvir a mensagem do seu pastor, quer ouvir a mensagem da sua igreja, que está sintonizado, ligando, porque sente que faz parte daquele corpo, daquela igreja, se sente útil, se sente valorizado. Precisamos, querido, rever essas mudanças. Veja as mudanças que Deus fez quando o povo se posicionou e se voltou para Ele. Está lá em 19. Poderíamos ler de 19 a 27, mas vamos ler só o versículo 19 e versículo 27. E respondendo lhe disse: eis que vos envio cereal e o vinho e o óleo, e dele serei farto, e vos não entregareis mais o opróbrio entre as nações. Versículo 27. Sabereis que estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Será que você, na sua casa, com a sua família,
Você pode, em alto e bom som, declarar isso. Eu sei que o Senhor está na minha família, no nosso meio. E nós não seremos envergonhados. E nós não seremos envergonhados. No versículo 28 desse capítulo 2, e o versículo 32, versículo 28, vai dizer assim: versículo 22. Versículo 22, né? Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirá com vigor. Nós podemos assim observar, querido, que as promessas que estão assim asseguradas aqui para nós. Deixa eu só botar aqui que caiu. Que as promessas asseguradas ao povo, que Deus realmente vai derramar a sua bênção, não seria somente bênçãos temporais, ou seja, só para resolver aquela situação, não era uma coisa emergencial, né? E aí está no versículo 18 a 27, fala sobre isso, né? Nós já lemos aí. Mas também Deus vai trazer as bênçãos espirituais. E essas bênçãos espirituais, queridos, que eu quero mostrar aqui para vocês. Versículo 28 diz assim, versículo 28 e versículo 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Deus não só usou o profeta Joel para mostrar que essa profecia iria se cumprir, ele não só iria resolver aquela situação após a conversão do povo, de um arrependimento, ia parar aquelas pragas pela má atitude daquele povo, mas Deus teria muito mais, teria outras promessas. E o profeta Joel foi esse profeta que liberou essa palavra. Libertação espiritual, querido, é a grande promessa que está registrada aqui nesse livro. E diz assim o texto: outros profetas predisseram pormenores a respeito da vida de Jesus na terra, e até mesmo do reino futuro. Mas a Joel coube o privilégio de predizer que ele iria derramar o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, sobre toda a carne. E isso já aconteceu, irmãos. Diz ele que essa bênção
emanará de Jerusalém. Joel 2, versículo 32. E nós temos, querido, a afirmação clara de que esta profecia se cumpriu no dia de Pentecostes. E aí você vai lá ler no livro de Atos 2, versículo 16, você vai ver isso. Pedro diz: mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, é interessante você ver que o Novo Testamento está sempre fortalecendo e reafirmando aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, querido, é uma palavra tão atual e tão real nos dias de hoje como é o Novo Testamento. Que você, querido, possa ver que nesse contexto todo, a palavra de Deus continua viva e poderosa. E que esse Deus está entre nós, guardando e protegendo a nossa vida. De que maneira? Vamos continuar prosseguindo do mesmo jeito? Ou vamos ter a mudança que Deus quer? Colocar o reino de Deus como a coisa mais importante. Se domingo é dia do Senhor, não abra mão para outra coisa. É do Senhor. Se você fez um voto, cumpra. Lembro de um tempo em que havia muita pressão e as pessoas começaram a querer fazer os casamentos aos domingos. Isso trouxe tanto problema, porque as pessoas deixaram de ir aos cultos para querer ir para as festas. E na época, eu lembro que eu tinha dito, isso não vai funcionar, porque domingo é dia de nós estarmos adorando e glorificando o nome do Senhor. Quando você, querido, começa a fazer algo diferente daquilo que não foi dito pelo Senhor para você fazer, querido, as portas começam a se fechar, as coisas não funcionam, mas não é porque o diabo está se levantando, não. É porque Deus está querendo te alertar e trazer sobre você uma correção, uma orientação. Que você possa ser fortalecido por Deus e que esses gafanhotos que hoje simbolizam os demônios, lembrando também que o gafanhoto não só simboliza coisa ruim, a Bíblia fala também como algo bom também sobre o gafanhoto, mas no livro do Apocalipse também simboliza esses demônios, que são devoradores, não de alimentos, de vegetais, mas de alma humanas. E quantos, queridos, não conseguem deter essas pragas? Estão roubando a sua fé, estão se tornando incrédulos, estão voltando aos seus vícios, estão voltando às suas práticas, aproveitando que não tem igreja, aproveitando que eu não estou lá, e aos pouquinhos vai só se afastando do Senhor. Esses gafanhotos ainda existem até os dias de hoje. Mas para aqueles que têm um compromisso e um voto com Deus, eles podem até tentar entrar na sua casa, mas quando chegar lá vai encontrar o selo do Cordeiro sobre a sua vida, o sangue, a marca de Jesus Cristo, o sacrifício dele, e você vai poder ver que a sua casa está sendo guardada pelo Senhor. Você vai dizer, como aquele versículo que nós lemos, o Deus de Israel está em nosso meio. Deus de Israel está conosco.
A última palavra é da autoridade máxima, que se chama Jesus Cristo. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Espero com essa palavra, que não foi uma palavra sobre calamidade, não foi uma palavra sobre derrotas, mas foi uma palavra, querido, que nós podemos vencer qualquer situação, se nós voltarmos ao Senhor e dizer: fala comigo, Senhor. Tira o meu orgulho. Sabe aquelas pessoas que você conversa e ela diz: não, eu sei que eu fiz isso, mas se você não tivesse agido daquele jeito, eu não tinha falado aquilo. Há outros que gritam. Por que você está gritando? Ah, eu só grito porque você me irrita. Nunca consegue assumir e dizer: eu errei, eu falei, me perdoa. Arrependimento é isso. É você dizer: Senhor, me perdoa por ter sido negligente na minha fé. Me perdoa pelos momentos tão importantes que eu tinha e que tive para tantas vezes estar na tua casa e que podia fazer muito mais do que aquele dízimo, do que aquela oferta. Eu podia doar a minha vida. Eu podia botar todos os meus talentos, os meus dons que o Senhor me deu. Mas essas pragas foram me consumindo e eu fui esfriando cada vez mais na minha fé. E me tornei um crente que vai ao culto para algo urgente, que busco um aconselhamento quando o bicho está pegando. Eu nunca parei para dizer: pastor, aquela mensagem fez diferença na minha vida. Obrigado. Nunca parei para dizer: eu não vim aqui para contar problema. Eu vim aqui para dizer: Deus tem sustentado a minha família, pastor. Sabe o que eu tenho visto, irmãos? Eu tenho visto pessoas tão simples e que estão doando recursos que eles não têm para ajudar a comprar a cesta básica. Esse não é o momento, querido, de nós nos omitirmos. Joel não se omitiu. Ele se levantou. Ele não aceitou, dizendo: esse período acontece isso mesmo. Ele diz: não, vocês já viram isso antes? Isso nunca aconteceu. Vamos parar, querido, para refletir. O que Deus está querendo dizer, o que Deus está querendo alertar o mundo com todos os acontecimentos. Me diz aí. Ah, foi a negligência do governo? Foi assim por causa de fulano? Se tivesse anunciado. Joel entendeu, querido. E aquele povo entendeu que não adiantava matar os gafanhotos e enterrar. Porque aquilo ali era uma correção para aquela humanidade, para aquele povo, daquele local. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, nos ajude a entender o que é importante na nossa vida, para não sermos enganados com aquilo que o nosso coração diz que é urgente. E aí nos desviamos
porque não pode perder, porque senão vai vencer, porque senão não vou conseguir pagar, porque senão não vou conseguir chegar. E aí nós não temos tempo. As coisas mais importantes. Para a leitura da tua palavra, para a meditação, para a preparação para o culto, Senhor. A seriedade daqueles que ministram o louvor na tua casa, que é um culto de adoração, que precisam se preparar com oração, com jejum. O Senhor não quer alguém que toque um instrumento, o Senhor não quer alguém que vá ali somente para tocar, o Senhor quer alguém que vai ali, que ao tocar aqueles instrumentos, seja como Davi, que não saía som nos ouvidos de Saul, mas ele ouvia a voz de Deus trazendo paz ao seu coração. Senhor, muitas vezes nós agimos assim. E nós queremos te pedir perdão, Senhor. Quando reunimos somente para tratar das coisas urgentes, preciso estar junto, estou habituado, o culto já começou, escolhe qualquer louvor, escolhe qualquer palavra. Não pode ser assim, querido. Deus tem que falar. Nós não podemos cantar os louvores da moda atual. Nós temos que cantar os louvores que tem hinos que condiz com a tua palavra, Senhor. Não importa se eles sejam novos ou antigos. Hinos que em forma de louvores, como o salmista, que expressam a alma, o sentimento, não por cantores mundanos, pegando, Senhor, a música do mundo e colocando uma letra evangélica. Quantos nós temos visto isso? E qual a diferença da música do mundo? Nenhuma. Às vezes, ao ouvir uma música secular, é triste falar isso, mas às vezes ela fala mais ao nosso coração do que muitos hinos que ouvimos por aí. Senhor, nós te pedimos perdão por essa nação. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que fazemos da tua igreja um lugar de diversão e não um lugar de adoração. Te pedimos perdão, Senhor, por aqueles que não querem nem se parecer mais como crente. Então eu tenho que usar as coisas que o mundo usa. Afinal, eu estou nesse mundo. Deus quer o meu coração. A sua expressão exterior, querido, é fruto daquilo que está no seu coração. Eu quero me parecer como crente, Senhor, como filho de Deus. Ainda que eu seja rejeitado pela minha turma, pelo meu grupo, e isso não é diferente entre os pastores. Se queremos viver a palavra, Senhor, às vezes, entre os próprios pastores, nós somos tidos como pessoas fechadas. Se continuar assim, ninguém vai parar na sua igreja. Sua igreja não vai crescer, não. Não me importa, Senhor. Eu não quero ouvir esses conselhos. Eu quero saber o que o Senhor tem para a nossa igreja. E aquilo que o Senhor tem, Senhor, eu não quero imitar nada que aconteça aí fora, não que não seja bom, não que não seja de Deus. Eu acredito que o Senhor está fazendo muitas coisas aí em outras igrejas. Existem muitas igrejas boas. E muitos pastores compromissados com Deus. Mas ajuda, Senhor, esses pastores a não se curvarem diante das pressões. Nós não estamos em busca de números. Estamos em busca da Tua palavra. E que possam vir aquelas pessoas que querem
estão em busca daquilo que é mais importante para a sua vida, para a sua alma, a palavra de Deus. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Enquanto você escuta esse louvor, seria muito finalizando, para ti. Agradecendo a Deus pela sua vida. É meu, somente meu, todo o trabalho. Se Deus falou no seu coração, que você possa colocar em prática. E o teu trabalho é descansar em mim. Não é uma mensagem fácil de ser pregada. Quer tempo, muita leitura, mas principalmente revelação das coisas principais a serem ditas. Que Deus possa fortalecer você, meu irmão. Quero te agradecer por cada um que tem ouvido, que tem praticado, que tem seguido esse Evangelho, por você que não tem desistido, que está mantendo essa chama acesa, como aquela chama olímpica que passa de país a país, ela mantém acesa. Que Deus esteja com você, querido. Que Deus possa fortalecer a sua vida cada dia mais. Hoje à tarde estaremos com o estudo e à noite novamente às 20 horas pregando a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Rica e abundantemente. Eu quero dizer, eu estou com muita saudade de vocês. E recebe aí o abraço de todos os irmãos na fé. Fique na paz. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansa em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Glória, Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi